Bem-vindo ou bem-vinda ao curso de programação do ESP32 com MicroPython. Nessa aula, criaremos nosso segundo código com MicroPython. O código fará com que o LED embutido da placa de desenvolvimento acenda. Quando vamos estudar sobre microcontroladores e circuitos elétricos, devemos focar o estudo em situações básicas, pois a quantidade de elementos no circuito é menor. Logo, se algo inesperado acontecer, é mais fácil de encontrar um erro. Ao verificar a arquitetura da placa utilizada pela plataforma OK, vemos essa imagem. Nela é possível observar que o pino digital D2 da placa está conectado ao LED integrado. Agora, através desta outra imagem, vemos que o pino D2 da placa corresponde ao pino com função GPIO2 do módulo principal, o microcontrolador da série ESP32. O microcontrolador encontrado na placa DOIT ESP32 DevKit versão 1 é chamado de ESPWRUM32. Os pinos que nós vemos na placa estão ligados aos pinos do microcontrolador. É possível ver através da documentação do microcontrolador qual pino tem a função de GPIO2 por padrão. O significado de GPIO será falado em breve. Através desta parte da tabela da documentação do microcontrolador é possível observar que o pino de nome IO2 tem a função por padrão de ser um pino GPIO2. Então, agora sabendo o qual pino do microcontrolador está ligado ao pino D2 da placa, é necessário utilizar a linguagem de programação MicroPython para utilizar o pino do microcontrolador. GPIO significa General Purpose Input Output, ou seja, é um pino que pode ser configurado para entrada ou saída para muitos propósitos. A configuração saída significa que aquele pino poderá utilizar um potencial elétrico alto que gerará uma corrente elétrica no circuito ou um potencial elétrico baixo que não gerará uma corrente. Se ele for configurado como input, servirá para detectar a voltagem do circuito. Agora, vamos programar o nosso segundo programa em MicroPython. Importamos a classe PIN do módulo Machine. Tanto a classe PIN quanto o módulo Machine não são de uso específico do ESP32, podendo ser usada em outros microcontroladores. Aqui, a classe PIN é usada para os pinos que são do tipo GPIO. O identificador do pino pode ser qualquer número dentro do intervalo fechado 0 até 19, 21 até 23, 25 até 27 e 32 até 39. Esses números correspondem ao número do pino com a funcionalidade GPIO por padrão no microcontrolador. Logo, nesse exemplo, o 2 significa GPIO2. Então estamos basicamente aqui definindo um pino digital GPIO como saída digital. Para isso, cria-se um objeto da classe PIN e utiliza como parâmetro no seu construtor a numeração do pino e o propósito dele. Nesse caso, o pino será usado como saída, ou seja, poderá gerar uma corrente elétrica num circuito. Essas duas linhas têm a mesma função, logo uma delas poderia ser removida sem alteração no resultado final.
As duas emitem um sinal lógico alto. O alto ou 1 de modo simplificado significa ter a capacidade de gerar uma corrente elétrica no circuito, enquanto o nível baixo ou 0 significa não ter a capacidade de gerar corrente elétrica. Na primeira linha é usado o método ON para liberar a corrente através daquele pino, enquanto na segunda linha é utilizada o método VELO e com valor 1 de parâmetro para fazer o mesmo. Conseguimos ver o resultado do programa agora. Podemos modificar essas instruções. Agora, essas linhas fazem o oposto dos métodos anteriores, pois emitem um sinal com valor lógico igual a 0, ou seja, sem geração de corrente elétrica. Bom, por enquanto é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.